Daí, pessoal, mais uma resolução. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, então vou pensar assim. Eu tenho aqui a praça. Essa praça ela já é iluminada. E daqui parte uma estrada retilínea. E aí diz que será colocado um primeiro poste a 80 metros da praça. Então eu vou colocar aqui a 80 metros o primeiro poste. Depois diz que o segundo poste estará a 100 metros da praça. 100 metros. O terceiro poste a 120 metros. E diz que assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros. 80 para 100, 20 metros, 100 para 120, 20 metros, ou seja, a cada 20 metros um poste. Então tem um outro poste aqui 140, 160, 180, 200, 220, 240 e isso vai sendo instalado ao longo de toda a estrada até o final dela, que é na fazenda. E diz que o último poste é colocado a 1.380 metros. Então aqui eu tenho um último poste que é 1.380 metros da praça. Cada poste custa R$ 8.000. Pergunta o valor, a prefeitura, né, pode pagar no máximo R$ 8.000. Pergunta então qual é o valor máximo que esta prefeitura pode gastar. Pô, ela vai gastar então 8.000 multiplicando pelo número de postes, né? 8 aqui, ó. 8.000 vezes o número de postes vai dar o gasto da prefeitura. Então eu preciso saber a quantidade de postes. Bom, eu posso usar um critério aritmético, um pouco trabalhoso, mas posso usá-lo. 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. Vou colocando de 20 em 20 até atingir 1.380 e aí depois eu faço a contagem de quantos desses valores eu precisei ou eu construí. Isso é um jeito de fazer. Mas também posso pensar que o problema colocado dessa forma, esses valores e distâncias aí dos postes, eles se configuram como uma progressão aritmética, uma PA. Então nota que eu tenho aqui, ó, uma progressão aritmética, uma PA, onde o primeiro termo é 80, o segundo é 100, 120, 140, e isso vai se sucedendo nesse formato até 1.380. E eu preciso saber então a quantidade de termos dessa PA. E aí eu vou usar a expressão que define o termo geral de uma PA, que diz que o termo geral, um termo qualquer, é igual ao primeiro termo a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, esse último termo, ele é 1.380. É um termo qualquer, vou chamá-lo último. 1.380, o primeiro está aqui, é 80, mais a quantidade eu não sei, n menos 1, vezes a razão. O que é a razão? A razão é a lógica, é o quanto eu estou tendo de diferença de um para o outro, é quanto está variando. 80 para 100 está variando 20, razão positiva porque está crescendo, razão mais 20. Aí eu tenho 1.380, vou isolar o n. Trago para cá menos 80, isso é igual n menos 1
vezes 20. Eu até poderia ter multiplicado aqui, né, feito a distributiva, 20n menos 20, mas eu optei por não fazer. 1380 menos 80 dá 1300. Como esse 20 eu não fiz aqui a distributiva e ele está como multiplicador, eu já posso trazê-lo para cá, ó, como um divisor na falsa passagem. E aqui me sobra n menos 1. Cancelo esse 0 com esse 0. 130 por 2 dá 65. 65 é igual a n menos 1. 65 mais 1 é igual a n. E aí eu tenho que n é igual a 66. Ou seja, o número de postes é 66. Como eu vou gastar no máximo 8.000 para cada poste, então eu tenho que fazer, para finalizar, 66 vezes 8.000. Vou colocar aqui os 3 zeros separados. 8 vezes 6, 48. Me vai 4. 8 vezes 6, 48. E 4, 52. E aqui os 3 zeros que eu desprezei. E aí eu tenho 528.000. Então o valor a ser gasto no máximo, R$528.000, alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Deixo o meu forte abraço. Fico agradecido pela tua visita e até a próxima.